Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, trazendo o estudo Desvendando a Graça. Hoje o tema vai ser a verdade sobre o batismo. Vamos ver a sua essência, o porquê do batismo, onde começou. Hoje nós vamos desvendar alguns mistérios que muitas vezes você não conhecia. Então fique ligado, fique atento. E antes de tudo, dê um joinha aí, compartilhe essa palavra, faça ela correr para que alcance outros abençoados. Amém? A verdade sobre o batismo. Quando começou o batismo na Bíblia? Se analisarmos segundo a palavra de Deus, no Velho Testamento não havia batismo. Aí você vai perguntar, por que não havia batismo no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento as pessoas tinham comunhão com o Deus único. Eles serviam a um único Deus, tinham comunhão com esse Deus. Os profetas falavam. Chegou um período de escravidão, onde o povo de Israel, as tribos de Israel, no caso, foram dispersas. E ao se dispersarem, elas se juntaram, se acostumaram com outros deuses e esqueceram o Deus de Israel. Pararam de servir, de amar, de adorar ao único e verdadeiro Deus. E esse período onde Deus se calou foi de 400 anos. 400 anos do último profeta, ou melhor, antes de Zacarias, até chegar ao último profeta Zacarias, aonde Deus veio através de um anjo e falou com Zacarias que ele seria pai. Ele, a sua esposa Isabel. Mas o Zacarias duvidou. Ele ficou mudo por causa disso. Porque ele não acreditou, eles não estavam mais acostumados a ouvir a voz de Deus, a um anjo aparecer para eles. Então ele não acreditou. E o anjo disse, a prova de que isso é verdade, que eu sou um anjo enviado de Deus, você vai ficar mudo. João Batista e Zacarias, até o nascimento de João Batista, de João, ele não conseguiu falar mais nada. Isabel era estéril. De João para Jesus tem uma diferença de 6 meses de idade. Isabel e Maria eram primas. E houve aquela separação do povo de Israel através dessa junção. E a união era tão grande que quando estava no ventre da sua mãe Isabel, quando Maria chegou, o ventre de Isabel tremeu, porque João Batista reconheceu. E ele reconheceu tanto isso, quando ele começou a crescer, foi enviado, foi preparado um caminho para ele. E ele não sabia como iniciar isso, abençoados. Por quê? Havia uma distância, as pessoas não conheciam mais o Deus de Israel, não conheciam mais o Senhor. E João Batista teve que usar de alguma coisa para atrair novamente o povo para Deus. E foi usado o quê? Qual foi a estratégia de João Batista? O batismo. O batismo era usado por outras religiões, por algumas seitas, principalmente os gregos, usavam muito o batismo para a reconciliação, para a remissão. E João começou a trazer o batismo do arrependimento, começou a pregar, arrependei-vos dos vossos pecados, para serem cancelados todo o escrito de dívida. E as pessoas no início não entendiam, não conseguiam compreender, mas o próprio Espírito ia tocando no coração de cada uma delas.
E eles começaram a se voltar novamente para o Deus único. E João Batista viu que a estratégia estava dando certo, começou a proclamar mais ainda, começou a batizar no Rio Jordão, começou a espalhar essa palavra, começou a preparar verdadeiramente o caminho. Mas ele sabia que ele só estava preparando o caminho. Olha o que diz lá em Lucas. Lucas 3, versículo 15. Lucas 3, versículo 15. Diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo. Então João falou, esse batismo que eu estou fazendo para vocês é uma preparação. Ele não é o fator principal. O fator principal vai vir quando Jesus se manifestar. Aí ele vai trazer um batismo de verdade, que é o batismo de fogo. Esse aqui é uma preparação. Tanto que as pessoas vinham, se batizavam, mas elas ficavam em dúvida. João é o próprio Cristo, é o Deus encarnado. Novamente é um profeta. As pessoas não sabiam nem quem era João direito. João teve que esclarecer: eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que está preparando o caminho. E se as pessoas não entenderem a origem do batismo, elas não vão ter significado nenhum de fazer esse ato nas igrejas. O que fazem até hoje? Porque o batismo foi implantado nas igrejas de uma forma legalista e como uma ordenança. Começou, abençoada, nas igrejas atuais, porque no Velho Testamento não havia batismo. E as igrejas atuais, a igreja romana principalmente, começou a usar isso, porque o batismo é um sacramento. As pessoas que passavam por esse batismo, principalmente as mais antigas, vão entender isso. Não havia cartório. E as pessoas, para ficarem registradas com seu nascimento, elas tinham que passar pelo batismo. Por isso que hoje os jovens não vão saber, mas alguns que têm 50, 60 lembram disso, quando falava aquela frase assim: ah, esse é o seu nome de batismo? Porque o nome de batismo é o que valia. Tem uma experiência de uma senhora aqui da igreja que ela ficou até os 15 anos sem identidade. Ela não tinha identidade. E uma pessoa falou: não, você tem que ter identidade, você não pode, você não é ninguém sem identidade. E ela falou: como é que eu vou tirar a identidade? E aí foi no cartório, o cartório falou: ó, na época da senhora não existia cartório. Ela foi obrigada a ir na igreja dela, original, no lugar onde era, perto da Bahia, num lugar, Januária, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Aí na igreja matriz, procuraram, acharam, deram um papel para ela. Com esse papel ela pôde ir no cartório e tirar a sua identidade. Para você ver a responsabilidade que era. A igreja tinha o nome de todo mundo e era obrigada a se batizar. Hoje alguns não guardam mais essa tradição, mas as pessoas que não se batizavam eram consideradas pagãs. Por que por que você é pagão? Ah, pagão é aquela pessoa que não vai para o céu. Quantas pessoas não entendem isso? Falam, a pessoa pagã é uma pessoa que está afastada de Deus. Sim, veio daí. Quando a pessoa é considerada pagã, a pessoa estava afastada de Deus, separada de Deus. E é por isso que a Igreja Católica usou esse termo. Batismo é um sacramento que traz as pessoas de volta para Deus. E as pessoas que não eram batizadas eram consideradas pagãs. Pessoa afastada de Deus. Mas esse sacramento era por um tempo.
João Batista não colocou o batismo como a forma principal e única de salvação. Ele foi bem claro. Isso aqui é uma preparação. Olha o que ele diz. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 3, versículo 13 e 14. Mateus 3, versículo 3, 13 e 14. Diz assim, ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o persuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha a palavra de Deus dizendo aqui: deixa por enquanto. Não era algo perpétuo, não era algo para se fazer a vida toda. João persuadiu a Jesus de desistir dessa ideia de se batizar. Ele falou: não, você não precisa de batismo. Por quê? Qual era a função do batismo, abençoado? Remissão dos pecados, nascer nova criatura. Depois que passasse pelo Rio Jordão, se reconciliasse com Deus através do batismo. Jesus precisava disso? Ele precisava de perdão? Não era pecador. Ele precisava de reconciliação com Deus? Ele era o próprio Deus. Jesus estava afastado de Deus? Também não, porque ele era o próprio Deus. E João não viu sentido. E falou: por que isso quer o batismo? Eu que quero o seu. Porque João, como nós lemos lá em Lucas, ele reconheceu que o batismo de Jesus era de fogo, vinha do alto, era com o Espírito Santo. O dele era apenas um rudimento para atrair as pessoas a Deus. Naquela época foi usado isso. Os próprios judeus usam até hoje o batismo. Uma pessoa que quer se tornar um judeu, ele passa a ser um prosélito. Uma pessoa que quer se servir ao Deus de Israel. Aí ele passa pelo batismo, ele tem que ler o Pentateuco, não só ler, ele tem que gravar o Pentateuco, ele tem que começar a guardar as leis de Moisés, ele tem que começar a guardar os costumes dos judeus. Ele não vai se tornar um judeu, mas ele vai poder, através do batismo, do proselitismo, de servir ao Deus de Israel, segundo eles. Mas nós vamos ver mais à frente que isso se tornou desnecessário através da morte de Jesus. Que hoje nós não precisamos de um ato, qualquer que seja, ou com água, ou com um rio, para nos aproximarmos de Deus. Porque Ele se aproximou de nós. Então toda aquela artimanha que João usou, era correta, não era errada, foi o caminho melhor que ele achou, que o próprio Deus colocou no seu coração para fazer, era para atrair as pessoas de volta. Mas era por um tempo. Não era algo sempre. O batismo não era para ser feito, não é para ser feito nos dias atuais. Ou melhor, depois da cruz. Antes da cruz, sim. O batismo era necessário. Antes da cruz, o batismo se fazia necessário para atrair as pessoas. Depois da morte de Jesus, ele ficou obsoleto. Passou a não ter mais valor porque a água foi trocada pela unção de Deus. Saiu a água natural, entrou o próprio Espírito de Deus que veio fazer morada em nós e nos tornar novas criaturas. E é baseado nessa segunda parte que nós vamos começar a estudar isso, vamos começar a entender isso. Então, quando as pessoas se tornam hoje um cristão, se tornou desnecessário esse ato de se batizar. Porque a preparação já foi feita.
a execução também. Hoje, nós somos já batizados, nós vamos ver isso nas cartas de Paulo. Nós fomos batizados na sua morte. Então, aquilo que era necessário já não é mais. Quando o véu se rasgou, se tornou desnecessário todas essas abluções. E nos próximos estudos, nós vamos ver isso com mais calma. Ou no próximo estudo, na próxima semana, fique ligado. Nós vamos estudar sobre isso mais enfaticamente, sobre a importância de não fazer. Porque não é mais algo necessário. E vamos ver por que as igrejas fazem isso hoje. Da mesma maneira que a Igreja Católica fazia. Para ter as pessoas no controle. Saber quem pertence à Igreja Apostólica Romana. E quem não fazia parte desse clã era perseguido. E muitas vezes hoje, as pessoas que não são batizadas, elas são olhadas de lado. Ah, você ainda não é um cristão, porque você não é batizado. São discriminadas porque não praticam um ato, um rudimento, que não é nem da lei. Foi criado por João Batista. Ou melhor, foi copiado por João Batista, porque o batismo já existia em outras religiões. Então, fique ligado. No próximo programa, nós vamos saber um pouquinho mais sobre o batismo. Até a próxima. Permitindo Deus, fique ligado. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar essa palavra. É necessário você compartilhar, dar um toque no sininho aí, para que essa palavra corra, para que outras pessoas também entendam qual é a função do batismo. E às vezes estão dentro de uma igreja e não sabem o significado daquilo que elas fazem. Não sabem o porquê estão fazendo. E muitas vezes sofrem, são discriminadas por não fazerem e sendo colocadas de lado na igreja. Então fique ligado e até a próxima, permitindo Deus.